Talvez você queira renda mensal em dólar. Eu recebo essa pergunta todos os dias e nesse vídeo eu vou justamente responder esta pergunta: como que você faz para ter renda mensal investindo em ações globais. Vou trazer aqui para você 4 fundos de investimento de ações globais que pagam para você dividendos mensais para que você possa ter essa renda. Se você não me conhece, meu nome é Otávio Paranho, sou analista de valores imobiliários e mostro para você justamente como investir em uma carteira global para que você tenha renda em dólares. Se você se interessa por isso, basta você observar outros conteúdos já disponibilizados gratuitamente para você saber exatamente como montar uma carteira de longo prazo de ações ou também de renda fixa em dólar, em euro, em várias outras moedas aqui no link da descrição, além de acessar outros materiais gratuitos também e obter mais informações da nossa consultoria. Então vamos direto para o nosso conteúdo. 4 ETFs de renda mensal em dólar para você. Primeiro parênteses, não faça isso, ou seja, não foque em dividendos, não foque em renda mensal. Por quê? Primeiramente porque você é tributado imediatamente. Então, quando você opta por um fundo que paga dividendos para você, se for um fundo americano, e aqui eu vou trazer fundos americanos, você terá uma retenção na fonte em 30% lá nos Estados Unidos. Teoricamente, também seria tributável aqui no Brasil em 15%, mas como já pagou 30% lá fora, não precisa pagar mais aqui dentro, embora também seja devido aqui poderá compensar o que já pagou lá nos Estados Unidos na sua declaração de imposto de renda, mas o principal é que você estaria eliminando ou não olhando muitas empresas que podem ser boas empresas, que podem ter uma boa rentabilidade, só que você não estará investindo porque elas não pagam dividendos para você. Várias grandes empresas de tecnologia americanas, por exemplo, não pagam dividendos. Mas vamos lá direto para o nosso conteúdo e eu vou dar um primeiro contra-exemplo para você. Um ETF que paga dividendo mensal que não é o ideal que você invista. Exemplificando aqui no gráfico para você, é o fundo SDIV, né? Aqui você observa duas linhas neste gráfico. Em azul mais claro, você observa o retorno que esse fundo ele deu para você com os dividendos reinvestidos. Ele entrega para você, na média, um dividendo de 10% ao ano. Nesse período aqui, dos últimos 14 anos aproximadamente, ele rendeu menos 10% em dólar, tá? Ele é um fundo global que paga dividendo para você, realmente dividendos muito altos, e o único critério dele é dividendo, e quando a gente utiliza apenas como critério dividendo, a gente acaba comprando empresas que têm um dividendo alto, né, um dividend yield nos últimos 12 meses alto, porque são em negócios em dificuldades, são negócios que estão vendendo ali os seus ativos ou que estão em dificuldades, por isso ficam muito baratos e tem um dividendo alto, né? E aqui em roxo você observa o valor da cota, então você teve aquela cota que entregou para você o dividendo, gerando, portanto, aqui o retorno na linha azul, mas a sua cota teria uma desvalorização de 71%. Esta é a página do fundo, então, pelo fundo SDIV, você observa, né, que o nome dele é Super Dividend ETF. Esta gestora Global X, ela é muito famosa no Brasil e também no exterior, focando, né, em nichos bem específicos, nesse caso aqui, de ultra dividendos. Então, pagam dividendos mensais e investe basicamente nas 100 empresas que têm o maior dividend yield, obviamente por alguns critérios também de liquidez, etc. As 100 maiores empresas que têm o maior yield, ou seja, o maior dividendo em relação ao preço no mundo, tá? Esse aqui é o fundo global que eu gostaria de trazer para você. Ele tem uma taxa de administração também um pouco mais cara, de 0,58%. Hoje ele tem 119 empresas dentro do fundo. Quando a gente observa a exposição setorial, a gente vê que ele é muito focado aqui em petróleo e gás, né, que é o setor de energia, financeiro e principalmente imobiliário, os famosos REITs americanos, né, o Real Estate Investment Trusts. Então você tem ali praticamente 2/3 do fundo concentrado nesses 3 setores, que são setores que estão agora mais baratos, que estão em maiores dificuldades em alguma medida e que, portanto, pagaram mais dividendos. É uma alocação que não é tão focada nos Estados Unidos assim, porque a gente sabe que as ações americanas estão relativamente mais caras e, portanto, pagam um dividendo menor, né? Então, aqui nos Estados Unidos a gente tem 31%, depois a gente vem com China aqui com Hong Kong, depois Inglaterra, Indonésia, China também, Singapura, Bermuda, até o Brasil aqui você tem uma alocação de 4%. Algo interessante que demonstra como esse fundo ele é de ações baratas, né? A gente observa aqui um PL, um preço sobre lucro de 7,8 vezes, o que é realmente barato, né? E preço do livro aqui, basicamente, a relação de preço sobre valor patrimonial, PVP, né, muito chamado no Brasil, Price to Book, que é 0,69, que também é muito barato. Então, em relação ao valor contábil das empresas, você estaria pagando apenas 69% deste valor contábil. E observe aqui o dividend yield dele, que agora está em 11%, já foi aqui no passado, em 2016, 17, 7%, que já era alto. No período da pandemia, ele subiu um pouco para 11%, depois caiu para 6%.
depois subiu para 16 e agora está em 11 novamente. Quando nós observamos quais foram os dividendos pagos, você observa que lá em 2015, 16, ele pagava 36 centavos de dólar por cota e hoje ele estaria pagando ali apenas 20. Então você teve uma queda no valor do dividendo, né? Para mostrar que muitas vezes você receber 11% ao ano em dólar não quer dizer nada, né? Na prática você teve uma queda tanto do valor da cota como também do valor da renda que você estaria recebendo, para mostrar como é perigoso. Agora, partindo para um outro fundo que agora sim pode fazer eventualmente sentido para você, é um fundo de ações americanas, e esse daqui é o critério dele, né? O próprio DTD é um fundo que sim, você poderia investir, que tem esses critérios, mas não é este que eu gostaria de trazer para você. Este DTD, ele é um fundo da Wisdom Tree, que é uma das maiores gestoras globais, que tem esses critérios. Ações americanas, ele dá pesos por dividendos totais. O que é o dividendo total? É o total em dólares, né, que de fato uma empresa paga. Se uma empresa é maior, naturalmente ela vai pagar mais dividendos em termos absolutos. Então, na prática, esses dividendos totais é a multiplicação do tamanho da empresa, né, que é o market cap, em relação ao dividend yield dela. Então, as empresas que pagam mais dividendos em relação ao seu tamanho e que são maiores, acabam tendo um maior peso aqui, né? Ele também tem um filtro de qualidade que ele exclui os 10% das piores ações, considerando critérios de qualidade e momentum, né? Então ROI e rentabilidade sobre os ativos. Então ele acaba tendo um filtro de qualidade bem maior e ele exclui REITs também, isso aqui é questionável, né? Nos Estados Unidos ele tem um tratamento tributário diferente em relação aos dividendos, e pelo fato de focarem em dividendos, teria uma concentração muito alta aqui na parte imobiliária, porque, obviamente, a gente sabe que os REITs, né, que os fundos imobiliários americanos, eles pagam bem mais dividendos. Mas nem é esta a questão deste DTD. Eu gostaria de trazer um outro, que é o DHS. Por quê? Porque dentro deste rol aqui, que são aproximadamente 1.288 empresas, ele vai selecionar 388 ações, que é basicamente o top 30%, justamente por dividend yield. Então ele vai filtrar, né, que aqui é o famoso DHS, e vai dar para você essa renda de dividendo bem maior, né? Considerando que você estaria filtrando e ainda assim realmente bem diversificado em 388 ações. E lembrando que esse aqui tem dividendo mensal e o DTD também tem dividendo mensal para você. Quando a gente observa aqui os dividendos pagos pelo DHS, são também dividendos mensais, aqui desde 2015 a gente observa uma leve tendência de crescimento, não são dividendos iguais todos os meses, mas sim a gente observa uma tendência de crescimento. O dividend yield desse fundo é basicamente 13,5% ao ano, 4% ao ano, o que é bem alto, acima da média americana, que é de 1,5% conforme o S&P 500. E aqui sim, no retorno, a gente observa uma diferença bem significativa, que o valor da cota na linha roxa, conforme você vê, que nos últimos 10 anos aproximadamente cresceu 56%, e o valor já com os dividendos reinvestidos ficaria em 125%. Lembrando que esse aqui é o retorno bruto que você tem, você teria que descontar 30% desse valor aqui que foi pago em dividendos, que seria o valor que estaria líquido na sua conta. Esta é a página do DHS, né, que é um fundo da Wisdom Tree, conforme vocês observem. Aqui você tem todas as características. Ele é um fundo mais barato, que custa 0,38% ao ano. Ele tem, né, ali historicamente, conforme eu mostrei para você, um dividendo de 13,5%, 4% ao ano. Ele é um fundo que, pelo fato de ter uma qualidade maior, ele já tem um PL mais alto, de 16 vezes, né? Preço sobre o valor patrimonial de 2,5 vezes, então é maior. E indicadores aqui, inclusive de buyback, ou seja, recompras de ações superior a zero, o que é positivo, porque muitas empresas pagam dividendo e acabam diluindo seus acionistas, ou seja, tem um buyback negativo, tem uma recompra de ações negativo, que não é o caso deste fundo aqui. Ao final, nós faremos o comparativo entre todos os fundos. Agora aqui um outro para você, dentro também destas empresas do DTD, também selecionando um outro critério, nós temos o DGRW, né, que são as top 300 empresas por critérios de qualidade e crescimento. Quais são esses critérios, né? Então aqui a gente tem basicamente um ranking, né, que é feito também, né, com pesos por dividendos totais, mas este ranking de crescimento ele dá basicamente uma nota, né, para selecionar essas top 300 empresas, considerando que metade dessa nota é a estimativa de crescimento dos lucros, um quarto da nota é a média histórica de rentabilidade sobre o patrimônio líquido e também um quarto da nota é a média de rentabilidade sobre ativos. Então, na prática, você tem um filtro aqui de qualidade bem claro e você tem um filtro de crescimento futuro dos lucros previstos, né? E daí, com base nisso, a gente seleciona 300 empresas e essas 300 empresas são dados, né, pesos por dividendos totais, que é exatamente o mesmo racional que eu havia trazido para vocês, que é o tamanho da empresa vezes o yield dela, ou seja, se ela pagar mais dividendo e ela for maior, ela terá aqui, portanto, né, um peso maior aqui dentro deste fundo.
Este daqui é o site do DGRW, conforme você observa, né? Inclusive ele tem uma boa nota aqui pelo rating da Morningstar, que é bem interessante. Ele é mais barato, né? Ele é mais próximo da média das ações americanas de maior qualidade, ele custa 0,28% e ele distribui um dividendo relativamente baixo, porque de fato ele não foca tanto nesse critério de dividendo, né? Portanto, ele tem aqui uma distribuição de 1,5% aproximadamente. Obviamente ele tem um preço maior, né? Então aqui ele tem um PL de 24 vezes, preço sobre o valor patrimonial de 5,7 vezes e também tem um buyback um pouco maior aqui de 1,7% ao ano. Até quando nós observamos a parte setorial, ele tem com certeza maior alocação em setores que têm mais empresas de qualidade e crescimento. Então, tecnologia da informação, industriais, consumo não cíclico, saúde, né? Esses setores todos têm várias empresas americanas de altíssima qualidade. E aqui, inclusive, a gente vê as principais posições, então Microsoft, Apple, Nvidia, na parte de tecnologia. Industriais, por exemplo, a gente tem a Union Pacific, que é uma empresa de trens, né, que realmente tem uma rentabilidade excelente sobre o capital investido. Algumas empresas de armamentos, conforme você vê, a própria 3M também entra aqui. E depois a parte de saúde, também a gente tem muitas empresas até conhecidas, por exemplo, a United Health, que é a dona, inclusive, da operadora Amil aqui no Brasil, né, para o pessoal que conhece, dentre outros setores. Quando a gente pega os últimos 10 anos deste fundo aqui, você observa que a diferença no gráfico da linha roxa, que é a linha somente do valor da cota, foi menor em relação à linha azul clara, que significa aqui o retorno total já com os dividendos reinvestidos, porque ele paga menos dividendos, embora também sejam dividendos mensais. Como ele é mais focado em crescimento, mais focado em qualidade, ele não é tão focado assim em altos dividendos em relação ao capital que você investe. Mas ainda assim, o retorno nos últimos 10 anos foi realmente muito bom, bem melhor do que o DHS. Então aqui ele rendeu 228% no acumulado com os dividendos e somente o valor da cota foi 166% em dólar nesse período aqui desses 10 anos, realmente passando quase reto aqui pela questão da pandemia também até o período de aumento de juros nos Estados Unidos. Quando a gente observa o dividend yield deste fundo aqui, ou seja, o dividendo pago em relação àquilo que você está comprando, né? Ele tem hoje um dividend yield de 1,5%, que é muito parecido com o S&P 500. Historicamente ele ficou mais próximo de 2%, né? Sendo aqui bem cíclico no período. E quando a gente observa também os pagamentos mensais efetuados, também ele teve uma leve tendência de crescimento ao longo do tempo, sempre pagando todos os meses. E por fim, o último fundo que também paga dividendos mensais, e nesse caso aqui seria uma contraindicação para você tomar muito cuidado, tá? É um fundo que vai vender a possibilidade de a cota aumentar, no caso de fato, a cota aumentar, que é um fundo que faz operações com opções de venda coberta, que é o QYLD. Este fundo aqui, ele basicamente compra as empresas mais voltadas à tecnologia nos Estados Unidos, né, que é o índice da Nasdaq 100, e ele faz o que nós chamamos de covered calls, ou seja, vendas cobertas. Ele vai vender a possibilidade de você ter um aumento no valor da cota em troca de uma renda. Então, a renda será bem alta, mas você não terá uma cota que irá subir tanto assim. E ele também paga dividendos mensais, né, ao longo do tempo, conforme você observa. Ele custa um pouco mais caro, 0,61%. Ele tem um patrimônio líquido alto, porque as pessoas gostam bastante de dividendo e também dessa temática de tecnologia, né? Por isso que o pessoal gosta bastante. Ele tem 104 empresas, que é basicamente as empresas do índice da Nasdaq 100. Aqui nesse gráfico você observa o desempenho do valor da cota em roxo mais claro. Aqui no gráfico você observa o desempenho do valor da cota em roxo e também em azul você observa o desempenho total considerando os dividendos reinvestidos. E você observa o quê? Que mesmo tendo as ações de tecnologia que subiram muito, né, nos últimos 10 anos, americanas, o desempenho dele foi de apenas 132%, já com os dividendos reinvestidos, sem tributação, você seria tributado em 30%. O valor da cota dele caiu 21%, mas você observa, né, que quando ocorre alguma crise, normalmente ele sofre bastante, porque quando você faz uma venda coberta, na prática, se as ações caírem, você permanece com aquelas ações que estariam se desvalorizando da mesma maneira que a média do mercado. Logicamente, você tem uma leve rentabilidade superior porque você obteve uma renda, mas você não tem nenhum tipo de proteção, de fato, pelas opções quando as suas ações começam a desabar, como aconteceu aqui na pandemia e aconteceu também em 2022. Inclusive, no gráfico aqui você observa o que, né? Peguei aqui desde o momento do início de 2020, ali no início da pandemia, as ações, teoricamente, de tecnologia americanas, né, que eu peguei o fundo do QQQ, que investe nessas empresas, teria aqui um aumento de 157% com dividendos reinvestidos, embora fossem dividendos baixos, né, o valor das ações teria aumentado nessa medida, e ali o retorno do QYLD teria aumentado apenas 47%, já com os dividendos reinvestidos, mas principalmente eu gostaria de trazer aqui para você, no momento da queda na pandemia, né, a gente observa o quê? Que ambos caíram praticamente a mesma coisa.
o QYLD caiu 23% e o QQQ caiu 27%, ou seja, uma queda também realmente bem significativa, e ele demorou bem mais para se recuperar. Por quê? Porque justamente se as ações subiam, ele era obrigado a vender essas ações em troca da renda. Então a recuperação foi muito mais lenta, muito mais linear, muito menos volátil, né? Em troca desta renda, que nesse caso para você seria tributada em 30%. Novamente aqui depois no período do aumento dos juros americanos, que nós tivemos, né, uma queda, também ele sofreu uma queda, não tão grande assim, porque a queda não foi tão abrupta, mas ainda assim ele sofreu uma queda ali de mais de 20% e também demorou mais, né, para se recuperar a partir daquele momento. Quando a gente pega o período todo que a gente tem de registro, que é de 2014 até agora, a rentabilidade das ações americanas aqui pelo ETF QQQ rendeu 585% em relação ao QYLD, que rendeu praticamente, enfim, um quarto disso, 150% no período, com os dividendos brutos reinvestidos. E quando nós observamos os dividendos mensais pagos pelo QYLD, a gente observa que ainda assim eles são relativamente estáveis, ali na faixa de 18 centavos para cada cota que você tem ao longo do tempo, mas eles vêm sofrendo uma queda significativa, né, lenta, mas significativa ao longo do tempo. Ainda assim, o dividend yield é de aproximadamente 12% em relação ao valor que você paga, embora você saiba que você vai sofrer aquela queda da cota. Quando nós comparamos os 4 ETFs aqui com a média do mercado americano do S&P 500, você observa que o S&P 500 pelo fundo SPY performou de maneira quase igual ao DGRW, que na prática é um fundo de qualidade, né, com crescimento e também filtros na prática de dividendos, que a gente pode dizer que é um filtro de valor, uma rentabilidade muito parecida, ali próxima a 300% no período, ultrapassando, né, enfim, fazendo ali uma alternância de desempenho com o S&P 500. O DHS, que é um fundo que paga mais dividendos, que foca naqueles 30% das ações que mais pagam dividendos para você, tem um perfil de empresa bem diferente, teve uma rentabilidade um pouco menor, mas ainda assim bem satisfatória, num período aqui de 11 anos de 170% em dólar. Depois o QYLW, que embora invista nas empresas de tecnologia que teriam subido 550%, ele teve uma rentabilidade aqui bruta total de 150%. E o SDIV, por fim, que apenas foca em empresas que pagam dividendos, não fazendo nenhum tipo de estratégia com opções, teve aqui uma rentabilidade com os dividendos reinvestidos de menos 17% no período, tá? Mas veja que todos eles pagam dividendos mensais em dólar para você. E, obviamente, você observa o quê? Que quando você ignora os altos dividendos, você acaba podendo melhorar a qualidade das ações da sua carteira, que podem entregar para você justamente o que você quer, que é o retorno total, né? Que é você ter mais dinheiro ao final do período. Então, aqui no período de 10 anos, a gente vê uma diferença realmente bem clara. E se nós pegamos até um período maior, desde 2006 até agora, que o único fundo que existia era o DHS, ele performou um pouco pior do que o S&P 500, né? Claramente por ter mais empresas que não são de tecnologia, que são empresas que pagam mais dividendos, mas ainda assim foi relativamente resiliente no período, nesse período aqui de 18 anos, rendendo 254% acumulado em dólar, o que é multiplicar o seu dinheiro por 3,5 vezes em dólar, né? Lembrando que aqui você não estaria encarecendo tanto assim as suas ações, porque também as empresas do S&P 500 mais do que dobraram de preço, dobraram de precificação de PL neste período aqui, passando de um PL de aproximadamente 10, 11 para algo hoje mais próximo dos 25 vezes, das 25 vezes o PL aqui. Então esse ponto ele é bem relevante, certo? Então se você gostou desse conteúdo, eu tenho certeza que você vai gostar de outros materiais gratuitos que eu montei para você, ETFs de renda fixa, de renda variável, outros grupos de conteúdo e também mais informações sobre a nossa consultoria. Se você se interessa, está gratuito aqui para você entender melhor. E também não deixe de me seguir lá no Instagram, Otávio.Paranhos, respondo várias perguntas por lá todos os dias. Se você gostou, encaminhe esse vídeo para quem você sabe que também precisa investir no exterior e eventualmente quer renda em dólar, certo? Então se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!